Já viu aí como Deus caprichou perto de você? Olha aí que maravilha. Dá uma olhadinha para esse irmão. Olhar não transfere vírus, né? E nem sorrir, né? Então dá um sorriso bonito para essa pessoa, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, amém? Glória a Deus. Irmãos queridos, que estão nos assistindo também em suas casas, que Deus seja com cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos pegar a nossa Bíblia em nossa mão, em nome de Jesus. Obrigado aos irmãos do louvor. Glória a Deus, Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Ele é bom, amém? Abra comigo a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Lá no meio do Novo Testamento, você vai achar, vai passar 1º, 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, você vai ler comigo a partir do verso 13. Vamos ler do verso 13 ao verso 18, amém? Glória a Deus, Deus é bom, glória a Deus. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia, em nome de Jesus, glória a Deus, amém? Deus é maravilhoso. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 13 ao 18. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que nem têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com Ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Aos que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do nosso Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém, meus amados? Vamos nos assentar em nome de Jesus, graças a Deus. Eu quero ler este mesmo texto, amém? Na versão viva, eu gostaria da atenção dos irmãos, diz assim, é uma versão mais atualizada, é a chamada versão viva, e ela clareia um pouco mais o tema tão importante que vamos abordar aqui hoje, amém? Diz assim o verso 13, do mesmo texto, você acompanha aí na sua Bíblia, quer dizer, são palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. E agora, queridos irmãos, quero que vocês saibam que o que sucede a um cristão quando ele morre, para que não fiquem cheios de tristeza como aqueles que não têm esperança quando isso acontecer. Visto que nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida, podemos também crer que quando Jesus voltar, Deus trará de volta com Ele todos os cristãos que já morreram. Posso dizer-lhes diretamente do Senhor, que nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não subiremos para encontrá-lo na frente daqueles que estão nas sepulturas, pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com um vibrante brado de arcanjo e com um vigoroso toque de trombeta de Deus. E os cristãos que estão mortos serão os primeiros a levantar-se e irem ao encontro do Senhor. Então nós, os que ainda estivermos vivos e
e restarmos na terra, seremos arrebatados até eles nas nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos com Ele para sempre. Portanto, confortem-se e encorajem-se mutuamente com esta notícia. E esta é uma boa notícia, sim ou não, meu irmão? É uma boa notícia, glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos servindo a Deus. Alguns aqui servem ao Senhor há poucos meses. Há poucos meses você entregou sua vida a Cristo. Outros já servem a Deus há alguns anos. Outros já servem ao Senhor há muitos e muitos anos, servindo a Deus. Mas, irmãos amados, há um motivo que nos faz caminhar e seguir adiante. Eu gosto sempre de lembrar que servir a Deus não é para quem acha bonito, não é para quem acha interessante, você gospel, agora eu vou ser crente, você aquele gospel, aquele crente moderno. Não, servir a Deus é para quem está disposto a perseverar até o fim. A Bíblia mostra que a caminhada cristã não é fácil, mas que nós precisamos perseverar. E existem algumas coisas que nos ajudam a nos manter perseverantes diante da nossa caminhada. Por mais que sejam as lutas, por maiores que sejam as dificuldades, existem coisas que vão nos servir de energia e força para continuarmos caminhando, para continuarmos trilhando o nosso caminho diante de Deus. E uma das coisas é a bendita esperança. Os teólogos chamam de bendita esperança o que é? A bendita esperança é a volta de Jesus. Algumas pessoas não sabem, cristãos modernos às vezes nem sabem, mas há uma promessa extraordinária em toda a Bíblia, que fala que o mesmo Jesus que se foi, Ele também voltará. Mas voltará para quê, pastor? Na realidade, ao nos convertermos, o Senhor, Ele não nos salvou para que nós vivamos o resto dos nossos dias, ou o resto da nossa existência sobre a terra. Mas há uma promessa que a qualquer momento pode se cumprir. É a promessa da segunda vinda de Jesus. Irmãos, eu quero falar sobre este tema. É interessante que hoje não se fala muito sobre volta de Jesus, porque se tornou um tema muito técnico e muito complicado de se entender. Eu não quero nesta palavra deste culto tratar sobre temas técnicos da volta de Jesus. Há uma ciência chamada escatologia, uma das divisões da teologia, que é o estudo das coisas futuras ou das últimas coisas. E eu não quero falar de milênio, daqueles que são a favor do milênio, se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação. Não vou falar das 70 semanas de Daniel, mas eu quero falar da promessa. A promessa de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Talvez você esteja na igreja e nem se lembra, mas uma das promessas, uma das doutrinas principais da igreja do Evangelho Quadrangular é: Jesus voltará. E esta verdade, irmãos, tem ficado de segundo, terceiro plano, e muitas vezes nós nem abordamos ela. Mas eu creio ser de Deus nós falarmos sobre isso hoje. Todo cristão precisa ansiar e desejar pela volta de Jesus. Interessante que muitas pessoas hoje estão na igreja, alguns estão na igreja por qualquer outros motivos, mas nem se lembram sobre a volta de Jesus. E olha, irmãos, para que a gente não perca o nosso tempo, nós precisamos nos lembrar da maior promessa a mais gloriosa promessa que está sobre nós. Os salvos serão resgatados pelo Senhor. Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vem buscar a sua igreja. E amados irmãos, será que nós temos nos lembrado dessa promessa? Será que nós temos nos lembrado desta promessa? Eu gostaria que você abrisse comigo num texto, e se prepare aí, nós vamos abrir em vários textos. Abra a sua Bíblia comigo em 2 Pedro 3, verso 12. Está lá no final do Novo Testamento, antes de Apocalipse, você vai achar ali
as 3 cartas de João. Antes da carta de João, você vai achar 2 Pedro, capítulo 3, verso 12. Se você tiver dificuldade, anote a referência e acompanhe pelo telão. Diz assim, verso 12, capítulo 3 de 2 Pedro. Aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Verso 13, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Olha aqui para mim, meu amado. Nós precisamos desejar a vinda de Jesus. Nós precisamos desejar a vinda do Senhor. Isso é a maior promessa depois de sermos resgatados e salvos. Olha, irmãos, nós vamos ser resgatados e vamos passar a eternidade com o nosso Senhor. Irmãos, esta é a grande esperança daquele que nasceu de novo, daquele que está em Cristo Jesus. Nossos irmãos que morreram em Cristo, aqueles irmãos que serviram a Deus, que acreditaram no Evangelho e andaram na presença de Deus e perseveraram e hoje estão dormindo, né? Quando a Bíblia fala de dormir, é a morte. Hoje eles estão mortos em Cristo. A Bíblia diz que esta promessa também alcança a vida deles. E a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, primeiro aqueles irmãos que morreram em Cristo. Lembra aí daqueles irmãos saudosos? Aqueles que já serviram a Deus e que morreram em Cristo na presença de Deus, eles serão ressuscitados naquele dia. Eles serão ressuscitados. E a Bíblia diz que nós, que neste momento estivermos vivos, nós seremos transformados em corpo de glória. Irmãos, nós precisamos desejar a vinda de Jesus. Eu digo isso porque muitos de nós vivemos a vida cristã como se não houvesse esta promessa. Nós queremos levantar os nossos reinos aqui na terra. Nós queremos levantar as nossas famas aqui na terra. Nós queremos criar os nossos tesouros aqui na terra. Mas, irmãos, há uma promessa muito gloriosa, que o Senhor vai nos levar para a nova Jerusalém celestial, e vamos estar na eternidade com o Senhor. Será que isso tem movido o seu coração? Muitos cristãos é bem capaz de estar na igreja, se converterem para que a vida seja prosperada. Alguns vieram para a igreja, não, eu vim porque Jesus prosperou a minha vida, e eu sei que Jesus tem mais para mim. Irmãos, mas há uma promessa muito gloriosa. Esta promessa é a volta de Jesus. Irmãos, será que nós estamos nos preocupando com isso? Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, você que está em casa, abra comigo ou anote essas referências e ao longo da semana estude essas referências. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, assim diz: desde agora a coroa da justiça me está preparada, está guardada, a qual naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Irmãos, vou ler novamente. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele, e não somente a mim, Paulo está dizendo, mas também a todos, diga comigo, a todos que amarem a sua vinda. Olha para mim, meu irmão. Você aguarda ardentemente a volta de Jesus? Você deseja a volta de Jesus? Olha, irmãos, eu sei que há muitas pessoas que vão dizer assim: pastor, tem muita gente para ser salva, eu não posso ficar desejando a volta de Jesus. Mas é a Bíblia que diz.
Se você quer que Jesus volte, então trabalhe para Jesus voltar. Comece a pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo. Pregue o Evangelho com palavras, com a sua vida cristã. Pregue o Evangelho de todas as maneiras, mas pregue o Evangelho. Cada cristão, cada pessoa que ouve de Jesus, o céu está mais próximo, irmão. Nós precisamos amar a vinda de Jesus. Nós precisamos nos preocupar, será que eu estou me preparando para a volta de Jesus? Irmão, tem muita gente que está vivendo a vida de qualquer jeito e nem se lembra mais da volta de Jesus. Mas eu digo a você, Jesus vai voltar. Você que vai assistir esse vídeo, Jesus vai voltar. Você pode rir da cara do crente, pode rir da cara do pastor, pode rir da cara daquele que vai na igreja, mas um dia você vai ser tocado por Deus e vai entender que há uma promessa. O maior evento que essa terra vai ver, sabe o que é? É Jesus voltando nas nuvens. Então eu quero que você se lembre, nós precisamos amar a vinda de Jesus. Paulo está dizendo aqui, desde agora, olha, o verso 7 é um verso muito conhecido. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei. E o verso 8, muitos de nós esquecemos. Desde agora, Paulo está dizendo. Paulo está aqui no final da sua vida e ele está escrevendo essas palavras. E olha o que ele diz: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, já está guardada. E ele diz assim: a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Paulo está falando, olha, tem uma coroa me aguardando. O Senhor guardou ela. E naquele dia, o justo juiz, ele me dará. E não dará somente a mim, Paulo está dizendo, mas dará a todos aqueles que amaram a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Quero que muitas vezes a gente pensa assim, a gente está vivendo a vida como se tudo se resumisse a essa terra, irmão. Mas há uma promessa que vai além deste mundo. É a promessa da volta de Jesus. Dá um sorriso para este irmão. Porque nós um dia podemos iniciar o culto e não terminá-lo. Porque Jesus vai ter voltado nas nuvens. Quem aguarda esse dia aí, diga glória a Deus. Irmãos, eu quero falar aqui pelo menos 4 coisas importantes sobre a volta de Jesus. A primeira delas é que nós vamos guardar no nosso coração. A primeira delas é que a carne nem o sangue vão herdar o reino de Deus. O que é que a Bíblia está dizendo sobre isso? Nada dessa terra vai herdar o reino de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia aí? Olha aí. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. 1 Coríntios 15, 50. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma palavra pastoral, não é uma palavra teológica, né? Para que os irmãos tenham um nó na cabeça. Não, eu quero que você saia daqui aguçado no seu coração. Eu sei que a qualquer momento o meu Senhor, Ele vem me buscar. Ele volta para me buscar. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50 diz assim. Paulo está dizendo: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de... nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Irmãos, o que eu quero que você guarde nesta hora aqui é que nada, nem carne, nem sangue herda o reino dos céus. Pastor, então como é que nós vamos para o céu? A Bíblia diz que nós seremos, faz assim comigo, nós seremos transformados.
Irmãos amados, eu quero que você entenda que toda a fortuna que você juntar nessa terra também não entra no reino dos céus. Você pode juntar muita grana na sua conta bancária. Você pode ter dinheiro investido nas ações lá na bolsa. A bolsa está explodindo, né, irmãos? 102 mil, está subindo a bolsa está arrebentando, né? Muitas pessoas, mais de 2 milhões de novos investidores. O brasileiro, às vezes, o mais simples está pondo dinheiro lá na Bolsa de Valores. Irmão, tudo que a gente juntar, até aquela grana da Bolsa de Valores, tudo que nós juntarmos, nada disso entra no reino de Deus. Nada disso. Sabe aquele carro maravilhoso, sabe aquela Ferrari, aquela Lamborghini, sabe, meu amado, aquele carro de última geração, que a turma fica louca, puxa, já pensou se eu tivesse um desse na garagem? Meu amado irmão, até aquele carro fica para trás. Porque a Bíblia diz que nada dessa terra, a não ser os salvos, entra no reino dos céus. Então, muitas vezes, nós estamos juntando muita coisa material. Tem muita gente correndo atrás de tanta coisa, eles se matam. Tem gente que não tem nem tempo de vir na igreja. Não tem tempo de buscar a Deus, porque ele está juntando dinheiro, ele está juntando. Jesus volta e fica tudo aí, irmão. Fica tudo aí. Eu não quero dizer com essa palavra que você não deve ter metas para alcançar, para conquistar. Você não deve mais sonhar. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você precisa saber, acima de qualquer plano, de qualquer conquista dessa terra, tem algo muito mais glorioso que me aguarda. É os céus, é a volta de Jesus, é o arrebatamento da igreja. E eu preciso estar me preparando para isso. Irmão, será que a gente tem se preparado para a volta de Jesus? Será? Será que a gente tem se lembrado da volta de Jesus? Interessante que tem muita gente que a vida dele, a vida dele se resume a essa terra. Ele não está lembrando do reino de Deus, no reino vindouro. Dinheiro, bens, roupas, nada disso nós vamos levar. Você já viu aquela frase, irmãos, que caixão não tem gaveta? Caixão não tem gaveta. Tem muita gente juntando, muito crente juntando. Irmão, isso não tem problema. O problema é que nós fisgamos nessas coisas dessa terra e nos esquecemos da promessa da volta de Jesus. Você pode, irmão, trabalhar, você pode ter sua grana, você pode investir na bolsa, você pode comprar terrenos, você pode fazer o que você quer fazer, mas não se esqueça, olha, irmão, nem se iluda com as riquezas deste mundo, porque, irmão, aquele que está preso nas riquezas deste mundo não herda o reino dos céus. Irmãos, quando a turma vai no Egito, eles chegam lá e quando eles voltam, né? Os pastores comentam, Marcos, você precisa ir no Egito, para você ver, Marcos, como que os faraós, eles eram ricos. Rico, pé de faraó, era pobre, né? Mas como eles eram poderosos, como é que eles eram gloriosos. Olha, para fazer o túmulo para eles, eles mandavam construir durante anos aquelas pirâmides e coisas, tudo colossal, tudo faraônico. E eles vão dizendo, mas sabe uma coisa interessante? Que aqueles faraós morreram e eles não levaram nada. Não levaram nada. Irmão, nós podemos juntar muita coisa, nós podemos ter muita coisa, mas não há uma riqueza mais extraordinária do que você herdar o reino dos céus. Estou me lembrando aqui de uma música do pastor Eliseu Gomes, né? Quando o fazendeiro tinha um empregado que era crente. E aquele fazendeiro, um dia pela manhã, encontrou com aquele empregado. E aquele empregado que era crente, ele disse, olha, patrão, nessa madrugada eu sonhei. Quem lembra dessa música? Nessa madrugada eu sonhei que o homem mais rico de toda a redondeza, ele morreu. O homem mais rico de toda a redondeza, ele morreu. Aí sabe o que o patrão ficou? O patrão ficou desesperado, achando que era ele. Falou, não, eu vou preparar, porque vai ser eu, porque eu sou o homem do dinheiro. Quando chegou no outro dia, o patrão acorda, e aí chega a notícia para o patrão. Sabe o que é?
que aquele empregado dele, crente, tinha morrido. Na realidade, a música quer mostrar que a maior riqueza não é aquela que você tem monetariamente. A maior riqueza é você ter Jesus e ir morar no céu. A maior riqueza é ter Jesus na vida. Quantos homens famosos chegaram à conclusão: eu tive tudo e perdi tudo, eu preciso de Jesus. Me lembro do testemunho do Nelson Ned. Quem se lembra do Nelson Ned? Aquele grande cantor, né? Cantor extraordinário aquele lá. Quem é essa turma de hoje para cantar igual aquele homem, né? E aquele homem contava o seu testemunho antes de morrer, contou o testemunho para tantos, né? E eu fiquei percebendo que Deus levou ele nos principais apresentadores do Brasil. Todos eles ouviram o testemunho daquele homem. E ele dizia: eu tinha as mulheres que eu queria, eu cantava nos cassinos mais ricos de Las Vegas, nas casas mais famosas de Nova York, eu tinha o carro que eu queria, eu tinha o que eu queria na mão. Mas eu não tinha Jesus, eu não tinha salvação. A maior riqueza que alguém pode ter é ser salvo por Jesus. Sabe, irmão, você pode ser o bambambam aqui, mas, irmão, na hora que fechar os olhos, morreu, acabou. Seu dinheiro não compra um lugar no céu, seu dinheiro não, sua carteira de gente importante não muda realidades em lugar nenhum. Segunda coisa, nós precisamos nos lembrar da volta de Jesus. Que Jesus vai voltar num momento em que ninguém está esperando. Irmão, vou te falar uma coisa. Se você andar por aí, ninguém está lembrando que Jesus vai voltar. Nem mesmo os crentes estão lembrando que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar num momento assim, irmão. Quando a galera está pensando que Jesus, que nada, Jesus vai voltar agora não. Quando a gente, irmão, em vez de buscar libertação, está buscando, irmão, é viver no pecado. Aí, irmão, é que Jesus vai voltar. Olha, você pode abrir a sua Bíblia comigo? Mateus capítulo 24, verso 37. Estamos terminando a palavra. Mateus 24, verso 37. Irmãos, Jesus está voltando e vai pegar muita gente de surpresa. Nós não podemos ficar desapercebidos, meu irmão. Nós não podemos ficar vivendo a vida de qualquer jeito. Olha aí o que a Bíblia está dizendo, Mateus capítulo 24, verso 37. Amém? Vamos ler a partir do verso 36. Diz assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, mas somente o Pai. Olha aqui para mim. Olha para mim, vamos testar a obediência da turma. Não vamos continuar lendo, marca aí. Sabe o que Jesus está falando aqui? Que o dia e a volta de Jesus, somente o Pai Celestial sabe. Irmão, quando você estuda a história da igreja cristã, muitas pessoas marcaram a volta de Jesus e todas elas foram envergonhadas. Todas elas foram envergonhadas. Tem uma grande denominação no Brasil que gosta de pegar membro de igreja dos outros, que não vou citar caso aqui, mas a história dela é repleta de datas em que ela marcou: Jesus vai voltar. Sabe o que o povo fez? O povo vendeu tudo e ficou esperando aquele dia Jesus voltar. Vendeu tudo, deu para os outros, eu não vou precisar disso, que dia tal Jesus está voltando, e ficou lá esperando. E Jesus não voltou. Quantos sentaram e estudaram o livro de Apocalipse, os evangelhos, estudaram lá o livro de Daniel, as profecias, e fizeram as suas contas e falaram: olha, no dia tal, do mês tal, do ano tal, Jesus está voltando. E o dia chegou e Jesus não voltou. Irmãos, eu vou dizer a você uma coisa, nem Jesus foi muito claro, a palavra é muito clara, ninguém sabe, somente o Pai. O próprio Jesus está dizendo: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o... Irmãos, o que nós precisamos? Nós precisamos é viver em vigilância, porque a qualquer momento
Jesus volta. A qualquer momento. Olha, irmão, olha como as coisas de Deus são sábias. Se Deus fala assim, vai voltar, hoje é dia 25? Hoje é 25. Vai voltar dia 27 de julho de 2020. A galera, irmão, vamos fazer um carnaval ajeitado aqui hoje. Um carnaval, um bacanal. Nós vamos aprontar geral. Quando tiver 5 para meia-noite, cara de santo, dobra o joelho, pede perdão e fica esperando só o toque da trombeta. Amém, meu irmão? Mas como Deus é sábio, não tem dia e não tem hora marcada no calendário. Sabe para quê? Para a igreja entender, para o salvo entender que ele precisa estar todos os dias aguardando a volta de Jesus, vivendo na piedade, vivendo na santidade, vivendo na fidelidade, vivendo na comunhão, como se Jesus fosse voltar naquele dia. Como se Jesus fosse voltar naquela manhã, naquela tarde ou naquela noite. O que eu quero que você entenda, meu irmão, que o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Quantos abriram aí? Mateus capítulo 24, verso 36. Vamos ler o 37. Como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, repita comigo, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca. Irmão, nós estamos vivendo exatamente isso aqui. Você está vindo para a igreja e o cara está tomando cerveja na esquina e está rindo de você. É um mané mesmo. É um mané. Podia estar descendo para a praia comigo, podia estar indo para o sítio comigo. Lá vai falar com Jesus. Jesus não vai voltar agora. No tempo de Noé, eles riam de Noé. Eles falavam, esse velho está doido, esse velho está maluco. De Jesus, o dilúvio, não tem nem chuva, não vai chover. Olha, irmãos, ele está doido. Até o dia que Noé entrou na arca. Então tem muita gente que está rindo de você. Até o dia que eles ouvirem o toque das trombetas celestiais. Aquele clamor, como diz o texto que lemos, como um brado de um grande arcanjo. O ressoar da última trombeta. Aí, meu irmão, será tarde demais. Irmãos, nós não podemos ser pegos de surpresa. Nós temos que viver na expectativa e viver de tal maneira que a qualquer momento meu Senhor está voltando. A qualquer momento meu Senhor está voltando. Como é que nós temos vivido, hein, irmãos? Como nós temos vivido? Irmão, tem muita gente achando que a volta de Jesus não é para agora. Mas você sabia que esse culto pode não chegar ao fim? Jesus voltou. Isso é muito sério. Isto é muito sério, vou repetir. Irmão, a Bíblia está dizendo aqui, o verso 44, verso 39, vamos dar continuidade. Até o dia em que Noé entrou na arca, verso 39, e não o perceberam, até que veio o quê? Veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Verso 40, estando dois no campo, será levado um e o outro deixado. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, verso 42, portanto vigiai, porque, diga comigo, não sabeis a hora que o vosso Senhor há de vir. Amém? Verso 43, entendei, pois, isto. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. É verdade ou não é? Se a gente soubesse, olha, o ladrão vai chegar hoje, arrumava um 38 não, né?
38 não para ladrão. O que para ladrão? Um calibre 12. Aí arrumava um calibre 12 e ficava lá esperando. É hoje que ele vai aparecer aqui. Ok, irmão? Ou seja, se o pai sabe, se o pai de família sabe que a casa vai ser arrombada, ele vai preparar, porque ali ele já sabe. Mas nós não sabemos o dia nem a hora. Então nós temos que viver naquele aguardo. Verso 44. Por isso, olha aí, por isso estáis vós também atentos ou vigilantes, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais ou pensais. Irmãos, olha, muita gente está vivendo a vida como se Jesus não volte agora. Não, Jesus não volta agora. Aí está lá na prostituição. Aí vive, aí transa com a namorada, transa com a amiga da namorada, transa com a amiga da esposa, transa com o marido da amiga e vira aquele bololô. Irmãos, nós temos visto tudo isso acontecer. Nós precisamos lembrar, Jesus está voltando. Isso tem que mexer conosco. Jesus está voltando. Próxima coisa importante para terminarmos aqui. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 25. Você está em Mateus 24. Vamos só para mais um capítulo. Mateus 25, verso 1. Próxima coisa é que a volta de Jesus vai pegar muitos, não só de surpresa, mas despreparados. Vai pegar muita gente despreparada. Já viu aquele negócio? Não, fulano me pegou com as caças na mão. Pegou o quê? Despreparado. Tem muita gente que não se prepara para a volta de Jesus. Não ora, não quer nem saber. A igreja quando dá, não tem nada para fazer, eu acho que eu vou lá naquela igreja ouvir aquele cara. Irmão, servir Jesus não é brinquedo, não. Servir a Jesus não é brinquedo. Olha aí o que a Bíblia está dizendo, Mateus 25, verso 1. Nós vamos ler do 1 ao 13, olha aí. Então o reino do céu será semelhante a 10 que pegando as suas lâmpadas saíram ao encontro do 5 eram insensatas e 5 as insensatas ao pegarem as lâmpadas não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí-lhe ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam ou se apagaram. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, repita comigo, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, quando a Bíblia está falando de 10 virgens, a Bíblia está falando da igreja, a Bíblia não está falando do mundo. 10 virgens é o que? A igreja. Só que a Bíblia diz que 50% das virgens, quantas virgens? 50% de 10? 5 virgens eram prudentes e as outras imprudentes, insensatas ou imprudentes. 5 virgens se preparam e mantêm a sua lâmpada com azeite.
Elas se preparam, elas mantêm a lâmpada com azeite. Elas vivem pensando a qualquer momento, ou se ouvirá o grito, vem aí o noivo, sai ao encontro dele. E nós precisamos de azeite para encontrá-lo. As outras dormiram. A Bíblia diz que as 10 dormiram. É o tempo que a igreja dorme. O sono espiritual, a igreja está dispersa. Mas a Bíblia diz que todas elas são despertadas com um grito à meia-noite, mas somente 5 estavam preparadas. Irmãos, será que nós temos nos preparado para a volta de Jesus? Como é que está a nossa lâmpada de azeite? A lâmpada de azeite é a nossa vida. O azeite é a presença do Espírito Santo. É a vida de comunhão com Deus. Como é que você está? Sabe aquela pessoa que vive a vida cristã de qualquer jeito? Ela tanto faz que ela está buscando a Deus como está no forró, está nas noitadas, nos bacanais, nas baladas da vida, nos inferninhos. Não, mas eu amo Jesus. Porque Jesus é tudo para mim, mas também amo o mundo. Irmãos, essas são as 5 imprudentes. A lâmpada está sem azeite. Mas quando Jesus voltar, será que tem azeite aí para encontrar com o noivo? Como eu disse, nós não vamos nos aprofundar sobre esses temas, que só este texto dá um seminário. Mas eu quero dizer, nós precisamos ser a igreja que tem azeite na lâmpada, que se prepara para a volta do Cordeiro. O noivo está voltando para buscar a sua igreja. O noivo é Jesus. A noiva é a igreja, são os salvos. Diga, eu sou a noiva de Cristo. Então ele vai voltar para buscar a noiva. Amém, meu irmão? Irmãos, olha que coisa terrível. Você, não, agora eu já arrumei. Não, mas agora eu nem te conheço mais. É muito sério. É muito sério. Irmãos, nós precisamos meditar neste texto. E o último ensinamento que eu quero que você guarde, abra a sua Bíblia, por favor. 1 Tessalonicenses 5. Vamos voltar lá naquele primeiro texto que lemos. 1 Tessalonicenses 5. Aquela hora nós lemos o 4, agora nós vamos ler o 5, ok? 1 Tessalonicenses capítulo 5. Glória a Deus. Verso 23. Diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Em todo o vosso espírito, diga comigo, espírito, está muito fraco, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Olha, irmãos, este último texto diz que nós não vamos subir de qualquer jeito. É preciso estar santificando a nossa vida. É preciso estar santificando a nossa vida. Irmão, a Bíblia está dizendo que nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. E aí vem uma palavra que ela é fundamental neste texto: irrepreensíveis. Que não tem onde alguém ir lá e repreender. Falou, está vendo? Ele está errado. Mas a gente tem que conservar a nossa vida com Cristo de tal maneira, irmão, que não tenha chance para o inimigo nos acusar. Sabe, irmão, nós somos noiva. Quando a noiva entra, eu já fiz muita cerimônia, quando a noiva aponta lá, quando o noivo aponta, quase ninguém olha para o noivo. Sim ou não? Passa logo aí, passa logo. O cara não sabe nem quem é que vai casar, acha até que é o pastor, que é o noivo, ele não está nem... Mas quando a noiva aponta lá, que o cara...
O coração das casadas fica todo saudoso do dia que casou. E o coração daquelas que ainda não casaram fica assim: oh meu Deus, tem misericórdia e piedade da minha vida, Senhor, olha para mim. E aí todo mundo começa a olhar a noiva. E a noiva, ela é examinada com os olhos de todo mundo, da cabeça aos... Se tiver algum problema no vestido da noiva, vira a manchete do jornal das irmãs. Você viu lá que a irmã custa casar, quando casa, aquele troço esgandaiado. E aquela saia toda, você viu que está caindo, a água aparecendo, você viu? E começa aquele buzuzu, porque todo mundo está olhando para a noiva, para ver se acha alguma coisa para... Se fosse eu, não casava. Mandava, não, troca a noiva, porque essa noiva está muito, né, cafubira demais. A igreja é a noiva de Cristo, tem que viver irrepreensível. Hebreus, acho que é 14:12 diz: segui a paz com todos e a santificar, sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos nos colocar de pé. Lucas. Bem rapidinho, Lucas. Vamos orar. Essa palavra é só a primeira parte. Domingo que vem nós vamos pregar o mesmo tema, a continuação dessa palavra. Irmão, tudo que nós estamos vendo aí, coronavírus, nós estamos vendo aí Estados Unidos na beirinha de estourar uma próxima guerra. A volta da Guerra Fria já voltou, agora não é Estados Unidos e Rússia, agora é Estados Unidos e China. A China comprando o Brasil inteiro e os brasileiros ainda dando glória a Deus. Essa confusão, tudo está apontando para a volta de Jesus. Nós estamos num cenário escatológico. O relógio de Deus está nos últimos minutos para Ele dizer: toca a trombeta aí. Feche seus olhos. Nós não podemos ser pegos de surpresa. Nós não podemos ser pegos de despreparados. Você pode orar agora comigo? Você que está em casa, ore comigo. Pai querido e santo, nós oramos. Tua palavra foi pregada nesta manhã em um tema tão importante como esse. Senhor meu Deus, que nós, ó Deus, sejamos sim aquele crente que ama a volta de Cristo, e que para que a volta de Cristo seja, ó Deus, apressada, a gente possa então viver uma vida mais santa aos pés do Senhor, que nós possamos testemunhar de Cristo mais e mais. Meu Deus, Deus não nos deixe esquecer que a maior promessa depois da salvação, que é a volta do Senhor Jesus, está para se cumprir. Meu Deus, aquele que está fora da casa do Senhor, aquele que está longe da presença de Deus, ele possa voltar e ficar firme. Repita comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, que esta promessa esteja viva no meu espírito e na minha alma, em nome de Jesus. Meu Deus, que eu viva de tal maneira que eu possa estar com o Senhor na eternidade. Meu Deus, que eu não seja displicente, distraído, mas que eu esteja vigilante, me preparando, como se todos os dias pode ser a volta de Jesus. Num dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria, gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez. Jesus
Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém, meus amados? Erga suas mãos aos céus. Não viva de qualquer maneira. Não viva despreparado, distraído. Não viva com as vestes sujas, mas ande espiritualmente limpo. Ande em santidade, igreja. Não fique amando esta vida, porque Jesus disse que aqueles que ganharem o mundo vão perder a sua alma. Vai chegar um dia, meu irmão, que aquele ricão que ri de você e acha que você não é um nada, ele vai se lembrar: ele era mais rico que eu, porque a minha riqueza o ladrão rouba, a traça consome, mas a riqueza dele é ter Jesus na vida. Erga suas mãos e vamos aplaudir o Rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Se assente no seu lugar. Meus irmãos, nós estamos terminando o nosso culto. Eu quero lembrar aos irmãos, quarta-feira nós temos sempre um culto muito abençoado. É o nosso pit stop espiritual, a nossa parada para recarregar no meio da semana. E eu gostaria que você não ficasse de fora. Olha, irmão, na luz da palavra que você ouviu hoje, esteja na casa de Deus, servindo ao Senhor, porque a qualquer momento Jesus pode voltar. Amém, meus amados? Quero lembrar aos irmãos, olha, que no próximo domingo é domingo da família. Estou certo? Domingo da família. E olha, prepare lá a sua família e venha adorar a Deus juntos, todos nós juntos, adorando ao Senhor com a nossa família. Amém, meus amados? Olha, lembra-se, não esteja feliz porque você vai estar no céu. Esteja feliz porque você não vai estar sozinho no céu. A sua família vai com você para a eternidade. Então lembre-se, traz a sua família para ouvir a palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé? Quem está abençoado aí? Lembrando que amanhã tem escola bíblica, amém? Online, às 8h. Erga as mãos. Querido e bondoso Deus, leva-nos em paz, guarda-nos, nos proteja e nos livre de todo mal. Que o amor de nosso Deus e nosso Pai, que a graça bendita do Senhor Jesus, que a doce comunhão com o Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Queridos, um beijo no coração, ide em paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Por favor, não aglomerem na porta da igreja, por favor, amém?